O que Jesus está dizendo é que as pessoas mais religiosas do tempo dele estavam no caminho largo, que os fariseus com suas regras humanas estavam no caminho largo, que os saduceus com seu liberalismo religioso estavam no caminho largo, que os essênios com sua separação geográfica estavam no caminho largo, que os zelotes com suas lutas políticas e sociais estavam no caminho largo, que todos eles falavam Senhor, Senhor, mas eles estavam perdidos. Então, no versículo 15 ao 20, essas pessoas poderiam dizer, nós temos líderes, nós estamos comprometidos. Então ele diz, cuidado com os falsos profetas. Tudo isso está no mesmo bojo, é o mesmo texto. Eles vêm a vocês vestidos de peles de ovelhas, mas eles são lobos devoradores. Vocês os reconhecerão por seus frutos. Pode alguém colher uvas de um espinheiro ou figos de ervas daninhas? Semelhantemente, toda árvore boa dá frutos bons aos olhos de Deus, não é? Nada que o ser humano natural faz é bom, mas a árvore ruim dá frutos ruins. A árvore boa não pode dar frutos ruins, nem a árvore ruim pode dar frutos bons. Toda árvore que não produz bons frutos é cortada e lançada no fogo. Assim, pelos seus frutos vocês vão conhecer. Do versículo 15 ao 20. Então ele fala sobre os falsos profetas, os falsos líderes, os falsos representantes de Cristo, agentes de Deus. Esse é o caminho largo, essa é a sua denúncia. Ele diz que essas pessoas de fato são agentes de Satanás, porque são ministros de Satanás disfarçados de luz, são lobos com peles de ovelhas, é o que ele está dizendo. Isso já faz algumas pessoas acharem o discurso dele duro demais. Essas pessoas o mataram. O que ele está dizendo é que a estrada larga está escrito céu, e que as pessoas vão andar por ela, e que naquele dia vão ficar surpresas, porque ele vai dizer para elas, eu não conheço vocês, apartai-vos de mim, vocês que praticam a iniquidade. Essa é a maior tragédia, e ela só pode acontecer com quem está nas igrejas. Ela não pode acontecer com o ímpio. O ímpio não vai ficar surpreso com a sua tragédia, e essa é a pior de todas as tragédias. É óbvio que é uma tragédia o hindu ir para o inferno, é óbvio que é uma tragédia os budistas irem para o inferno, os muçulmanos irem para o inferno. É óbvio que isso que eu estou dizendo também é extremamente grosseiro para o mundo delicado dos nossos dias, mas é uma tragédia grande os judeus que rejeitam o Messias irem para o inferno, é uma tragédia os ateus irem para o inferno, é uma tragédia para qualquer homem ir para o inferno. Essa é a grande tragédia da vida humana. Mas a maior de todas as tragédias é um homem ser como Judas, andar tão próximo de Cristo para depois ir para o inferno. É sobre isso que Deus está dizendo. Essa é uma tragédia real, é o que Ele está dizendo. Ele quer chamar nossa atenção. Há pastores que se encaixam nessa categoria, há igrejas inteiras, povos inteiros, cheias de pessoas que parecem cristãs em muitas coisas, mas estão perdidas. Então, quem está falando é o próprio Jesus. Importa a nós ouvir. Esse é um problema que me preocupa, porque ele preocupou o coração de Cristo a ponto de ele fazer um discurso enorme a respeito disso. E o fato de nós percebermos que ele não falou para pessoas que não conheciam Deus, que viviam uma vida pagã, mas ele estava falando de pessoas não só religiosas, mas meticulosamente religiosas, ou pessoas como os saduceus, que tinham uma religiosidade misturada com uma ideia moderna, segundo eles. Aquele povo era obcecado por religião, nada os ofenderia mais do que dizer que eles não eram isso. Eles não divorciavam nada da sua vida religiosa, a vida social deles estava impregnada com a sua religiosidade. Nós vimos os pais do cego não querer entrar na confusão só para não serem expulsos da sinagoga.
O filho deles tinha sido cego a vida inteira. Eles poderiam ter dito: não, ele está curado, meu filho, isso é maravilhoso. Mas eles pensaram: não, vamos ser expulsos da sinagoga, estamos fora. Não sabendo de nada, pergunta a ele que ele já é adulto. Porque a vida social dele estava entrelaçada à sua vida, a vida civil. Como nós vimos, as pessoas podiam perder o direito de trabalhar, sua família. A religiosidade estava embranhada na vida, a vida nacional. Se o cara não fosse aquilo, é como se ele fosse um traidor da pátria. A religião, adorar a Deus, prestar culto a Deus, ele permeava tudo em Israel. Essas pessoas eram religiosas muito mais do que as pessoas de hoje. Tinham temor, não falavam o nome de Deus, não o pronunciavam, eram cheios de escrúpulos, mas eles não tinham nenhuma relação verdadeira com Deus. É isso que Jesus está dizendo. Aquelas pessoas não tinham nenhuma relação verdadeira com Deus. Eles eram religiosos, pensavam em Deus, prestavam culto, mas estavam perdidos. Eles tinham uma forma de piedade, mas eles não conheceram o poder de Deus que transforma o homem. Então eles estavam auto-iludidos, eles se auto-enganavam, eles tinham certeza. Nós temos isso hoje em toda parte. Se naqueles dias em que a religiosidade estava tão embrenhada em tudo, imagine num mundo como o nosso, em que as pessoas são tão mais superficiais do que aquela geração, não é? Basta algumas ideias ligadas a Deus, algumas diversões em nome de Cristo, e as pessoas se acham plenamente salvas. Sabe, qualquer ligação, por mais tênue que seja, qualquer pequeno conhecimento, a pessoa se acha completamente salva e tranquila. Nós temos multidões de pessoas iludidas. É o que Jesus diz naqueles dias, que a porta da religião, não é, que se volta para Deus, como era aquele povo, e que não leva eles ao céu, mas que está escrito: o céu é larga, e muitos andam por elas. Jesus está querendo que as pessoas lidem com o seu engano. Ele está dizendo: vocês estão enganados, lidem com isso. A maioria ia reagir como reagem hoje, ficam ofendidas. Isso mostra quão apertada é a porta. Mesmo o aviso de amor, de que as pessoas estão se enganando, são tomados como ofensa. Eu tenho certeza que esse é um engodo terrível que está entre nós, mesmo entre os que são mais ortodoxos com a palavra de Deus. E é óbvio que a tragédia das tragédias, descobrirmos, sabe, que alguém um dia, aqui em Jardim da Luz, vai ouvir de Deus: eu não te conheço, eu nunca te conhecia. E a pessoa vai dizer: mas Senhor, só para ouvir: apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade, eu nunca vos conhecia. Essa não é a tragédia das tragédias, queridos. Não é a tragédia que o ímpio nunca vai conhecer. A tragédia que Israel conheceu é uma tragédia que o Egito nunca pôde conhecer, nem Roma, nem a Grécia. É a tragédia da porta larga e do caminho largo, que promete o céu, mas que leva as pessoas para o inferno. Esse é o Sermão do Monte, sabe? Nesse mesmo sermão, no capítulo 25, ele conta uma história sobre as virgens. Ele não está falando sobre o mundo, todas elas eram virgens. Jesus quer enfatizar isso, sobre as armadilhas do auto-engano. Elas não tinham óleo quando o noivo chegou. É uma metáfora que fala sobre luz interior, não é? Luz espiritual. Elas eram virgens externamente, eram iguais às outras, mas não tinham vida dentro delas. Elas não eram mulheres que não estavam esperando um noivo, estavam lá na sua virgindade,
Mas ele está dizendo, eles se perderam. É isso que ele quer chamar sempre a atenção, de novo e de novo no Sermão do Monte. Essa palavra é chocante, porque no versículo 22 ele diz, muitos me dirão naquele dia. Por isso que ele falou que a estrada é larga. Ele não disse que algumas pessoas, infelizmente, um grupinho que está enganado, ele diz, muitos. E eu não posso ajudar, não é? Simplesmente encobrindo aquilo que Jesus quer que nós levantemos. Então no versículo 13, ele diz, entrem pela porta estreita, pois larga é a porta e amplo é o caminho que leva à perdição, e são muitos os que entram por ela. É muito mais fácil acreditar em qualquer cristianismo que não tenha todos aqueles elementos de estreiteza que ofende tantas pessoas e que vai levar as pessoas para o inferno. Então essas pessoas só vão chegar até a porta do céu para ouvirem, vocês não pertencem a esse lugar. Então, o que faz as pessoas se enganarem assim? Nós não temos muito tempo já. Como você podia chegar tão confortável até o ponto em que acha que está tudo bem, para ouvir, olha, você não pertence a esse lugar, a ponto de você querer protestar e ser cortado? Muitas coisas contribuem para isso em nossos dias. Eu diria que em primeiro lugar é uma compreensão superficial do Evangelho. A maior parte das pessoas dos nossos dias não compreendem o Evangelho. Grande parte dos pastores que pregam hoje não compreendem o Evangelho, não compreendem as doutrinas essenciais da salvação. Essa ignorância permeia toda a cristandade, uma incapacidade de compreender os verdadeiros termos do Evangelho. Muitos homens evangélicos, não é? Ou cristãos ou protestantes, não conseguem ver a depravação do ser humano, a imensidão da graça, o poder que é necessário para libertar o homem do império das trevas para o reino de Deus. Temos um fraco e fútil, superficial e banalizada a mensagem do Evangelho, uma psicologia humanista que foi transformada em Evangelho, e a maioria das pessoas comem todas as semanas esse tipo de alimento. Esse tipo de Evangelho não pode dar explicação às pessoas das grandes doutrinas do Evangelho. Elas passam a vida e elas são completamente ignorantes delas. Elas não sabem, e não podiam saber, e nem podíamos esperar que elas soubessem, já que a maioria das pessoas que ensinam também não sabem. Então as pessoas têm uma falsa compreensão da sua condição espiritual, porque se nós não conhecermos as doutrinas, nós não temos como saber qual é a condição espiritual do ser humano de fato, para entendermos o Evangelho, a salvação, aquilo que o Evangelho proveu para nós. Então, alguém como eu que estou pregando nesta noite, alguém como qualquer um de nós que passa a sua vida tentando esclarecer as pessoas sobre a verdade do Evangelho, sobre a doutrina da justificação em Cristo, sobre as doutrinas essenciais, deviam ser vistas, não é? Como heróis. Mas o fato é que nós somos anti-heróis. Nós somos as pessoas que estragam tudo. Nós somos os chatos, os inconvenientes, os que perturbam, os que quebram a unidade. Nós somos aqueles que invadimos os sentimentos confortáveis nas camas da tolerância, em que a pessoa está deitada tranquilamente, falamos para ela, você não pode ficar deitado aí, e é óbvio que está deitado tranquilamente num lugar fofinho, não acha bom que alguém vá lá e diga, o seu lugar não é esse. Então a igreja é tão ignorante sobre o Evangelho, que quando você prega o Evangelho verdadeiro para as pessoas,
que são evangélicas, elas ficam ofendidas, elas ficam com raiva, elas te atacam. É mais difícil falar sobre a verdade do evangelho com o mundo evangélico do que com o mundo. O mundo está mais pronto a ouvir as doutrinas mais pungentes do evangelho do que a maioria dos que são evangélicos. Fale sobre a soberania de Deus com um homem que não conhece nada de Deus, e você vai encontrar menos resistência do que com alguém que está na igreja há anos. Defendem as coisas com argumentos, e nenhum desses argumentos saem da palavra de Deus. Eles podem sentar-se em reunião durante a vida inteira, e o que acontece é que se cercam de pessoas que se dizem cristãos, com pastores que se dizem cristãos, mas que não ensinam o evangelho. Tomam doses cavalares de psicologia, que dão a ela uma falsa sensação de segurança, uma falsa sensação de que está tudo bem, porque a maioria das pessoas entende que o que a igreja deve fazer é fazer as pessoas se sentirem bem, que a função de um pastor é fazer todo mundo se sentir bem. Se no final do culto ou final de uma conversa a pessoa se estivesse se sentindo bem, nós fizemos o nosso trabalho, que nós somos como um psicólogo, que procuramos de todas as maneiras fazer aquela pessoa que está com seus problemas se sentir bem, porque a pessoa tem uma atração emocional com Deus, que ela chama de amor. Se ela crê em algo que ela chama de Jesus, e se ela quer se conectar com Jesus, se associar com Ele, fazer algum tipo de trabalho para Ele, você é obrigado a dizer que ela está dentro, que ela está no reino. Você tem que dizer: você é um cristão. Se a pessoa vier aqui na frente e fizer uma oração, as pessoas dizem para ela: agora você está salvo, você é um cristão. Por quê? Você veio aqui, levantou do banco, veio, fez a oração, repetiu as palavras, você está no reino de Deus. Se a pessoa tem algum compromisso em aparecer em reuniões, ou ser até bem ativa, esse é o padrão. Isso vai sendo construído numa geração superficial. Nós construímos uma teologia basicamente na ideia de que Deus ama você, e Ele ama incondicionalmente, e Ele existe para cumprir os seus sonhos. Venha para Ele, porque Ele vai ajeitar as coisas que estão tortas, e vai te abençoar. Tudo que Ele quer é te abençoar, não importa mais nada. Isso atrai as pessoas com o sonho de que elas estão bem com Deus, e elas não estão.